Olá, pessoal, tudo bem? Então, o tema desta videoaula é o golpe da maioridade e as eleições do cacete. Bom, o que a gente sabe sobre esse período? Tá? Bom, antes do golpe da maioridade acontecer, o Brasil era governado pelo chamado regresso conservador, né? Isso ainda no período regencial, certo? O regresso conservador, como todos sabem, foi o período no qual os conservadores, né, que eram originários do Partido Português, depois do Partido Restaurador e etc., que era um pessoal mais ligado à ideia da monarquia, eles governavam o império, certo? Ainda com a minoridade do Dom Pedro II, e o Partido Liberal estava de fora do governo e, portanto, na oposição, ok? O interessante desse período também é que foram formados, né, os dois partidos que vão antagonizar o segundo reinado. Quais são? O Partido Conservador e o Partido Liberal. Esses dois partidos vão ganhar identidade no final da regência, portanto, na época do regresso conservador. Então, nesse contexto, os conservadores passaram a defender a ideia de que somente um sistema político em que as decisões fossem centralizadas no Rio de Janeiro garantiria a estabilidade política do império. Tá? A ideia é essa. Eles tentavam convencer os eleitores de que essa ideia de federalismo, por exemplo, que é dar autonomia para as províncias, não dava certo para o Brasil. Por quê? Porque no Brasil as disputas políticas costumavam ser muito violentas, certo? Os grupos políticos pegavam em armas para chegar ao poder, né? Então, dar autonomia para as províncias resultava em perda de controle, em violência generalizada. Então, eles vão começar a defender a ideia de que as pessoas devem ser nomeadas a partir do Rio de Janeiro, certo? Para garantir a estabilidade do sistema. Okay? Então, essa vai ser a defesa dos conservadores. Então, os conservadores eram contrários a princípios que eram caros aos liberais. Por outro lado, os liberais, eles na oposição, eles vão fundar o Clube da Maioridade. O que defendia o Clube da Maioridade? O Clube da Maioridade defendia a antecipação da maioridade do Dom Pedro II, que nessa altura ele contava com 12, 13, 14 anos, certo? A ideia era antecipar antecipar a maioridade do Dom Pedro II, para que, com a figura de um imperador, o Brasil pudesse ser pacificado. Isso por quê? Porque o Brasil, em 1840, ainda vivia, né, as rebeliões regenciais. Estava acontecendo, por exemplo, no Maranhão, a Balaiada, no Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista, certo? E esses movimentos que, se não pregavam a separação do Brasil, pelo menos eles causavam instabilidade social, eles precisavam ser abafados, precisavam ser reprimidos, né? E nada mais adequado para reprimir essas rebeliões do que um poder central fortalecido com a presença da figura do imperador, que despertava a lealdade da população. Okay? Então, por isso, o Partido Liberal vai fundar o Clube da Maioridade, certo? E eles vão conseguir convencer o Dom Pedro, né, na época Dom Pedro de Alcântara, porque ele era príncipe ainda, e as pessoas que rodeavam Dom Pedro de Alcântara, que é a corte ali de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Eles vão conseguir convencer, e a engenhosidade desse ato, ela vai ser importante por quê? Porque os conservadores não vão poder ser contra a antecipação da maioridade do Dom Pedro II, uma vez que os conservadores eram os que mais defendiam a ideia de um monarca no sistema político do império, né? Os conservadores eram mais apegados à monarquia do que os próprios liberais. Então, os liberais eles vão pegar um símbolo que era caro para os conservadores, que é a figura do monarca, e vão colocar esse símbolo para tomar as rédeas do poder, antes do que era previsto, porque a maioridade do império ela se dava a partir dos 21 anos. Né? O ato adicional já tinha diminuído a maioridade para 18 anos no caso do imperador. Os liberais eles anteciparam mais ainda, anteciparam para os 14 e 15 anos a maioridade do Dom Pedro II. Ok? E assim, não foi surpresa quando o Dom Pedro II, tendo sido coroado,
ele assumindo o governo do Império, o que ele vai fazer? Ele vai usar o poder moderador para dissolver a Assembleia Geral do Império, ele vai despedir os ministros conservadores do Império e vai nomear um ministério composto por liberais, certo? Então, essa foi a natureza do golpe da maioridade, né? Além de ter antecipado a maioridade do Dom Pedro II, foi um artifício usado pelos liberais para voltar ao governo de maneira arbitrária. Arbitrária por quê? Porque não foi através de uma eleição. Eles vão chegar ao poder através do uso do poder moderador que os colocou de volta no governo, né? Arbitrário no sentido democrático, tá? Porque no sentido da Constituição do Império estava tudo dentro da lei, né? Não a antecipação da maioridade. A antecipação da maioridade foi um golpe. Agora, o uso do poder moderador era previsto pela Constituição do Império, tá? O golpe da maioridade foi um golpe mesmo. Agora, o uso do poder moderador estava dentro do que do que ditava a Constituição, ok? Bom, os liberais eram contrários à existência do Conselho de Estado, que inclusive foi dissolvido pelo ato adicional, né? E eles eram também contra o poder moderador. No entanto, eles fizeram uso do poder moderador para voltar ao poder, certo? Então, essa que é a grande contradição dos liberais, e essa foi a grande engenhosidade dos liberais para chegar ao poder, porque os conservadores jamais iam poder falar contra o uso do poder moderador. Por quê? Porque ele estava previsto pela Constituição de 1824. E as eleições do cacete, tá? Que também ocorreram em 1840. Tá? Então, nomeados para ocupar o ministério por Dom Pedro II, os liberais convocaram uma eleição para escolher os membros da Câmara Geral. Tá? Essas eleições elas vão ser marcadas pelo uso de ameaça, o uso de violência e fraudes por parte dos liberais para vencer essas eleições. E aí o resultado qual foi? O resultado foi a vitória dos liberais nessas eleições. Foi eleito um número esmagador de deputados do Partido Liberal. Por quê? Porque foi usado violência, ameaça e fraude, ou seja, foi uma eleição ilegal, né? Vamos dizer assim, né? Foi uma eleição não legítima, né? Do ponto de vista democrático. Mas eles venceram essa eleição, tiveram uma super representação dentro da Assembleia Geral do Império, enquanto que o Partido Conservador elegeu muito poucos deputados. E aí cria-se uma situação favorável aos liberais, porque eles dominavam o poder executivo e dominavam o poder legislativo. Assim, eles poderiam governar com grande facilidade. Tá? Por essa razão, essas eleições marcadas por fraude, violência e ameaças, essa eleição de 1840, ela ficou conhecida como eleições do cacete, ok? Porque porrada, pancada, né? Entretanto, alguns meses após essas eleições, o Ministério Liberal e a Câmara Geral do Império foram novamente dissolvidos com o recurso do poder moderador. Então, os liberais que usaram o poder moderador para voltar ao poder, eles vão ver os conservadores chegando novamente ao poder através do uso do poder moderador. O imperador usa o poder moderador para dissolver a Assembleia Geral, para despedir os ministros e convocar novamente conservadores que vão fazer a mesma coisa que os liberais haviam feito em 1840, ou seja, convocar eleições, usar de fraude e violência para garantir uma maioria na Assembleia Geral do Império. O retorno dos conservadores ao governo acabou por provocar a explosão de revoltas nas províncias de Minas e São Paulo, que foram as revoluções liberais de 1842, certo? E aí, quer dizer, os liberais, eles não vão aceitar que os conservadores tivessem feito a mesma coisa que eles fizeram 2 anos antes, ok? Então, esse foi o motivo da explosão das revoluções liberais de 1842, ok? Bom, as eleições do cacete, elas demonstraram que as tradições, né, de violência e fraude que vinham marcando a política brasileira ainda não tinham sido superadas, certo? E, na verdade, vai acabar o Império, vai começar a República, e eleição no Brasil tem essa marca no século XIX até o início do século XX. Época de eleição é época de violência, é época de tiroteio, de gente morta na rua, certo? Então, isso não vai ser superado nem mesmo pelos liberais que eram a favor de um jogo político mais legítimo e aberto. Não, não, os liberais vão manter essa tradição, vão manter tudo isso que está aí, né? Vamos dizer assim,
quando a gente fala do contexto do Império, ok? Eu vou encerrando por aqui, tá? O tema da próxima videoaula são as revoluções liberais de 1842, certo? E agradeço que vocês tenham usado um pouquinho do tempo de vocês para me assistir por aqui, tá? Forte abraço a todos e até a próxima.